Boa noite a todos os irmãos. Saúdo essa amada igreja com a paz do Senhor, a todos os irmãos, nossos queridos amigos e visitantes, e a você também que nos acompanha pela internet, pelo YouTube, por algum meio de comunicação. Que Deus possa falar com cada um de nós rica e poderosamente nessa noite, amém? É um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez. Que me lembro, a última vez que eu preguei aqui foi na igreja antiga. Tá certo? Estou acompanhado da minha primeira e única dama. Estou acompanhado com ela hoje. E vai ser um privilégio, irmãos, nós passarmos alguns minutos aqui falando da palavra de Deus, amém? Quero convidar aqueles que têm as suas Bíblias, que abram no livro de 2 Reis, capítulo 5. Eu não sei se vocês já ouviram que a pessoa que prega, ela tem que viajar na história, né? Ela tem que viajar na história e a gente tem que ir aonde ninguém foi. E nesta noite eu quero te dar um quadro, uma caneta e quero te convidar a pintar comigo essa história que nós iremos estudar nesta noite, amém? Quero convidar aqueles que podem se colocar de pé, quero fazer mais uma oração. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, meu Deus, louvado e engrandecido seja o seu santo nome. Ó Deus, queremos te agradecer pelo dia de hoje, pelo dia de luta, um dia difícil, mas pela tua graça nós conseguimos chegar até aqui, Senhor Deus. Eu quero, meu Deus, nesta noite te pedir que o Senhor possa, meu Deus, fazer valer a pena, que o Senhor possa honrar a cada adorador que se dispôs a sair do seu lar para ter um encontro verdadeiro contigo. Se existe, meu Deus, algum problema, angústia ou dor que possa estar oprimindo a nossa alma, que o teu santo e divino Espírito possa nos lavar e nos purificar, e que somente Ele possa ser o ser que falará conosco nesse momento. Abra o nosso coração, abra a nossa mente para entendermos a tua palavra. Nos use, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. São as bênçãos que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pedi ao meu amigo sonoplasta que coloque o fundo. 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 adiante, nos diz assim a palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse a ela sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Notai, pois, e veja que procuram pretexto para romper comigo. Verso 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel.
Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Voltou-se e se foi com indignação. Então, se chegando a ele, os seus oficiais lhe disseram: meu pai, se este houvesse dito, o profeta, alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Vou parar por aqui. Eu não sei quantos irmãos já ouviram a história de Naamã. Preste atenção no detalhe. Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Quem era a Síria no período dessa história? Era uma potência mundial, né? Que inclusive subjugou Israel. Inclusive a menina que servia na casa de Naamã foi levada cativa da terra de Israel. Mas um detalhe muito importante, irmãos, que além de ele ser comandante, a Bíblia fala que ele era herói de guerra. Em outras versões, chama Naamã de guerreiro. Eu queria saber aqui nesta noite se existe aqui algum herói de guerra. Existe aqui algum guerreiro? Porque, segundo o nosso conceito, nós vivemos em meio a um grande conflito. Se você reparar, a vida do cristão é guerra o tempo todo. E às vezes, irmãos, a gente encontra com um irmão de igreja que só tem derrota para contar. Ele nunca dá um testemunho. É só a derrota. Naamã era o quê? Herói de guerra. Eu não sei se vocês conheciam alguém que foi militar. Eu tinha um tio que ele foi para a guerra do canal de Suez. E toda vez que ele vinha visitar minha mãe aqui em Itaboraí, ele tinha muitas cicatrizes. E a gente gostava de ficar perto dele porque ele tinha história para contar. Não tinha quem que chegasse perto dele que não ouvia uma história dele. Eu queria saber o que as pessoas sentem quando está do seu lado. Você tem bênção para contar? Tem história? Porque tem cristão que não tem história, vive da história dos outros. Tem história para contar? Naamã era herói de guerra. O que me chama também a atenção, se você analisar, Naamã era inimigo do povo de Deus, porque ele era comandante do exército do rei da Síria. Só que o verso em que nós lemos, você pode analisar texto com texto, você vai ver que as vitórias que a Síria conseguia era por meio de Naamã, e Deus que concedia. Inclusive a vitória que a Síria teve sobre Israel foi Deus que deu a Naamã. É isso que o texto está. Eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que sabem interpretar textos, né? Inclusive estou diante de uma professora, tia Cláudia, minha professora. Aí eu fico analisando, como é que pode alguém fazer parte de um povo que é inimigo do povo de Deus e Deus conceder vitória? Né? Às vezes, não sei se vocês já leram o Salmo 73, conta a história da vida de Asaf. Asaf fica indignado por ver a prosperidade dos ímpios.
E a Bíblia diz que Asaf sentiu um desejo muito grande de abandonar a igreja, porque não aceitava. Era dizimista, guardava o sábado, vinha para a igreja, ia nos cultos, mas na vida de Asaf era perrengue atrás do outro. Um filho deficiente em casa. Tem pessoas que não entendem. Por que eu estou falando isso? Porque Deus não trabalha com situação. Deus trabalha com propósito. Tem uma vizinha, um vizinho, não sei nem quem é, que mora do lado da minha casa. Eu sei que, de vez em quando, quase todo domingo, a gente só vê a fumaça do churrasco e sente cheiro. Eu falo, poxa, mas eles não passam situação difícil, não. É toda semana o cheiro de churrasco vai lá dentro da minha cozinha. Né? Eu falei, caramba, não passa aperto, né? Mas Deus é assim. Às vezes você olha alguém do seu lado, você julga estar perdido, você julga ser um ímpio, mas Deus tem um propósito na vida daquela pessoa. E pode ser que com você sucedeu isso. Tem uma música que diz que o seguinte: não era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí eu vou levantar, e aonde colocar a mão eu vou abençoar. Eu posso falar de propriedade que não era para mim estar aqui hoje, se não fosse o Senhor que me guardou tantas e tantas vezes, eu não estaria aqui. Mas Naamã, ele tinha um agravante, era tudo isso de bom, mas ele era leproso, né? Hoje em dia a lepra é uma doença suave, né? Eu vi algumas pessoas aqui falando sobre o câncer, mas há anos atrás a lepra, ela oprimiu muitas pessoas, né? Alguns aqui conhecem minha história. Eu tive lepra, né? Fiquei uma temporada muito boa lá no Tavares Macedo, inclusive a Dilceia cuidou de mim. A Dilceia sabe que conhece a história. E era muito difícil, irmão. Dor, preconceito. E alguma coisa acontecia na casa de Naamã, porque eu não sei aqui quem já foi empregado doméstico. Tem alguém aqui que tem empregado em casa? Não tem ninguém, não tem madame nessa igreja? Tem ninguém que tem empregado em casa? Bom, a minha esposa e minha mãe já trabalharam como doméstica, né? Quando você tem a sorte de pegar uma boa patroa, tudo bem, mas geralmente a pessoa que trabalha de doméstico não tem descanso, né? E algumas já tiveram assim a aventura de dormir no serviço. Quando dorme no serviço, o patrão acorda a qualquer hora da noite. Não tem, Valdo, acorda a qualquer hora da noite. Estou falando porque eu sei essa experiência de família, né? E lá na casa de Naamã estava essa garota que foi levada cativa. Eu não sei se foi por meio de uma discussão que ela conseguiu ouvir, porque quem aqui é patrão sabe que o patrão não conversa detalhes íntimos na frente de empregado. Para essa menina escutar que Naamã era leproso, houve uma discussão dentro de casa. Ela consegue ouvir que Naamã era leproso. E ela, num momento bem propício, ela chega para sua patroa e fala assim: olha, quem me dera se meu senhor estivesse diante do homem de Deus que está em Israel. Ele ficaria diante dele e seria restaurado da sua lepra. Eu não sei o testemunho daquela garota. A Bíblia não dá detalhes, mas era um testemunho tão forte que a patroa dela acreditou na palavra E detalhe, aquela menina não era empregada, era escrava. Você acha que alguém vai acreditar na palavra de um escravo? Às vezes, irmão, nós permitimos que o momento, as pessoas, as circunstâncias externas dita o nosso proceder como cristão. Essa história é a prova de que nós temos que ser
cristão aonde quer que for. Diante da bonança, mas também diante da escassez. Porque dá glória a Deus, né? Quando tudo vai bem é muito fácil. O difícil é agradecer a Deus na hora da prova. Eu pergunto para você, que motivo aquela menina tinha para continuar sendo quem ela era, sendo escrava? Foi tirada dos seus pais, da sua mãe muito cedo, dos seus irmãos, levado para uma terra estranha, para ser escravo. Mas ainda assim, ela fez a menção do Deus que ela servia. Em momento algum ela se indignou contra o Deus que tinha. Pelo contrário, ela deu testemunho. Eu não sei se você tem um vizinho que esteja passando por uma prova de dificuldade, que você sabe. Eu não sei se você teria coragem de chegar para ele e falar assim: olha, se você assistisse um culto na minha igreja, olha, se você estivesse diante do irmão João que tem lá na minha igreja, ele oraria por você e Deus ia entrar com providência na sua vida. Irmãos, nós estamos precisando disso dentro da igreja. Faz tempo, faz ano. Outro dia eu estava conversando com um amigo, eu estava falando, que tempo que eu não tenho sido surpreendido com a igreja dando folheto, com a igreja fazendo um culto para rua. Que tempo? Que tempo? Cadê aqueles irmãos antigos que era referência da igreja que a gente tinha? Que tempo? Naamã, ele fala com o rei envia ele para a Síria, para Israel. Quando o rei recebe a notícia que Naamã chegou até ele para ser curado, o rei de Israel rasga as vestes. O rei de Israel rasga as vestes. E ele diz o seguinte: por acaso o rei da Síria pensa que eu sou Deus que pode dar vida e tirar vida? Qual era a influência política e espiritual que um rei tinha numa nação? Exclusivamente de Israel. O rei tinha influência política? Tinha influência espiritual? Por que tinha? Por que tinha, Josias? Por que tinha? Porque ele era ungido. Não era ungido? Ele era ungido. Ele tinha uma posição. Só que eu vou te falar uma coisa para você, meu irmão. Posição e nem condição financeira compra a unção de Deus, não. A quem muito é dado, quem muito busca, será dado. Buscar-me-ei e me acharei. Quando me buscarem de todo, não pensa você porque é pastor, é porque eu sou ancião, porque eu sou... Patente não compra unção. Que compra unção é intimidade com Deus, é joelho. É joelho. É joelho, irmão. É joelho. Porque muitas das vezes, irmãos, o poder de Deus pode ser revelado num membro simples de banco que ninguém dá nada. Na sua simplicidade, ele tem a unção de Deus. Eliseu fica sabendo que Naamã foi até o rei rasgou as vestes. Eliseu mandou que Naamã fosse até ele. Naamã foi. Chegando lá, o profeta não orou, não impôs a mão, só disse uma coisa: manda ele ir até o rio e lavar 7 vezes. Naamã acreditou? Não acreditou. Naamã não creu.
Naamã se indignou e queria ir para casa. A Bíblia diz que os milagres só seguem na vida daquele que crê, não é verdade? Mas você sabia que existem pessoas que não creem e alcançam milagre? Por quê? Primeiro, existe alguém de joelho orando por Jesus. Eu lembro quando eu tive a hanseníase, fiquei no Tavares Macedo muito tempo. Aí abandonei o tratamento. De vez em quando eu abandonava o tratamento porque me dava vontade de dar fim à vida e tal. Aí não sei se você lembra de ler Oséias, vim em casa me buscar de ambulância, ou então corpo de bombeiro. Depois eu abandonei o tratamento, fui para casa. Eu lembro que eu estava em casa, morava de frente à casa de Arcelino. Esse período eu usava só um lençol com um buraquinho no olho, assim e tal, no nariz. A irmã Antônia chegou na minha casa, uma pessoa antiga que já foi membro daqui, alguns conhecem, falou assim: irmã Rita, que animal é esse que morreu na sua casa e vocês não enterraram? Minha mãe falou assim: não foi animal não, meu filho Bandinho está com ela. A irmã Antônia falou de um terapeuta que estava dando consulta em Papucaia. Eu fui lá, resumindo a história, fiz o tratamento pela medicina natural, né? E graças a Deus, fiquei do jeito que vocês estão vendo aí, graças a Deus estou bem. Mas é muito importante, irmãos, quando pra gente, a nossa história diz assim: game over, fim de linha, acabou por aqui. É muito importante quando a gente tem do nosso lado alguém que diz assim: vai dar certo, você vai conseguir. Nós temos aqui hoje na nave da igreja uma pessoa que eu pude acompanhar um pouco da história dela e também lutou também contra o câncer, né? Foram alguns choros, algumas lágrimas, dor, né? Falta de recurso, né? Porque o Pelé se foi, mas ele conseguiu, porque a doença chega para o rico e para o pobre. Só que a diferença do rico é que ele passa com conforto e o pobre não. Mas se tiver que ir, vai. Então eu queria, deixa eu ver aqui na frente aqui, eu queria que ela contasse um detalhe. Porque, por exemplo, porque eu estou chamando ela aqui? Porque às vezes você olha um membro que está do lado do seu banco aí, sendo do seu lado, e às vezes ele abre um sorriso, você não sabe o que por dentro é um choro. Você olha um irmão do seu lado e você não sabe o deserto que ele está passando, né? Então eu quero... queria fazer uma pergunta. Bem, obrigado. A Regiane também está na luta contra a doença do câncer, né? E Regiane, quantas quimioterapias você fez? Quantas rádios? Bom, boa noite aos irmãos. Vocês me conhecem, né? Que eu sempre estou aqui com vocês, acompanhando. Bom, foram 4 quimio vermelha, para quem entende, né? Mais 4 branca, 17 a sept, foi 14 a 15 rádio que eu fiz. Bom, dentro desse tratamento que você fez, assim, houve alguma declaração do médico assim que te impressionou? Teve duas situações que me marcaram muito. Foram uma experiência muito grande, mas foram 2
situações que me marcaram muito. A primeira foi quando eu fui marcar a cirurgia e antes da cirurgia a gente faz um preparo, né? E a gente conversa com os médicos, aí foram uns 3 médicos conversar comigo e eles são bem sinceros, eles não tem maquiagem, não tem nada. E a gente prefere assim também, só pede força a Deus para ter força para ficar de pé, para o que for ouvir. E eles me falaram que depois eu tinha feito aquilo tudo para a cirurgia, mas que devido ao meu tipo de sangue, poderia não adiantar nada. Eu fazia aquilo tudo e eu vi, né, a falecer. Foi o que eu ouvi deles. Né? Aí eu fiquei meio abalada, mas no mesmo momento, Deus falou assim, eu estou contigo. E eu botei isso na cabeça, Deus está comigo, desde o começo. Quando eu tive aquela notícia que eu estava com câncer, eu botei assim, Deus, não me solta agora, não larga minha mão, que eu não vou largar a sua. E qual foi a outra declaração do médico que te impressionou também? E depois a gente faz de 3 em 3 meses, a gente tem que fazer um eco, né? Porque devido a tanto remédio que a gente toma, o nosso coração pode crescer. E aí eu fui fazer um eco com um médico aqui de Itaboraí. E, nossa, aquele médico falou uma coisa só para mim, que eu uso para mim, uso para as meninas que se tratam comigo lá. Conheci muita gente boa, muita gente legal, gostaria de falar mais. Mas aquele médico que não era cristão, não era nada, ele só falou uma coisa para mim: você está muito bem, parte para dentro, encara. Ele não me conhecia, não sabia o que eu precisava ouvir, nada. Ele só falou, encara, parte para dentro. E quando ele falou isso, foi a decisão que eu tomei, parte para dentro, encara. E aí eu comecei a reagir. Quem faz aquilo sabe que tem dias que você não consegue nem sair da cama, mas eu levantava me arrastando e eu ouvia, parte para dentro. E foi muito importante para mim esse parte para dentro. E hoje eu falo com as minhas amigas lá, né, que estão em situações que começaram comigo, eram mais 10, e hoje só tem eu mais uma de que começou. E essa uma a gente fica muito amiga, mas ela também não está bem. Então assim, mas eu falo para ela, parte para dentro. Amém. Obrigado. Naamã, irmãos, teria voltado para casa sem o seu milagre. Se não tivesse do lado dele alguém que falava assim, ó, vai, eu acredito em você, dá certo. Quando o terapeuta, que eu falei para vocês, pegou, o nome dele é Moacir, ele passou a receita para mim, quando eu olhei assim, ó, 30 gotas de própolis 3 vezes por dia, suco de babosa com laranja, usar pasta de tomate, chá de piteira e fazer cura de limão, eu amassei a receita e joguei na cara dele. Ele falou assim, rapaz, como é que você faz isso com o meu trabalho? Eu falei, poxa, eu pensei que você era um médico, um doutor, você é um curandeiro, você é um macumbeiro. Ele falou assim, não, eu não sou macumbeiro não, eu sou especialista em tratamento natural. Aí ele falou assim, você não fez o tratamento? Eu falei, fiz. Por causa de que você fez? Eu falei, eu fiz porque eu creio na tecnologia, na capacidade do homem, na ciência. E ele falou assim, ficou bom? Não. Eu falei assim, ele falou assim, então, por que você não quer fazer o tratamento natural? Se foi Deus que fez. Aí eu virei para ele e falei assim, ó, na altura do campeonato, eu nem sei se Deus existe. Estava fora da igreja, cara, né? E se ele existe, tenho certeza que ele não me ama. Agora, se ele fosse pelo menos igual a mim, ele me tirava da situação, porque se minha filha ficasse nessa situação, pela minha filha, eu dava a vida. Ele falou assim, olha, mas ele já fez. Falei, fez coisa nenhuma.
Ele falou assim, rapaz, você é um cara ruim, sabia? Eu falei, não interessa. Ele falou assim, ó, por mim, se eu fosse Deus, eu deixava você morrer ruim, do jeito que você está. Mas Deus vai te curar, sem você merecer, porque você vai ter que falar para os outros o que Deus fez na sua vida. Eu sei que tinha muita gente orando, né? Inclusive algumas pessoas daqui ficaram sabendo do caso na época. E eu, graças a Deus, fiquei curado, né? Fui proibido de pegar peso, fiz tratamento no fundão depois disso, porque tem um nervo, trajeto do nervo lunar é inflamado. Chegaram a pedir a cirurgia para amputar o braço, não posso pegar peso e atualmente trabalho nessa cerâmica, pego 70 toneladas por dia. Tem coisas que só Deus faz, mano. Tem coisas que só Deus faz na vida da pessoa. Mas eu queria que nessa noite você pensasse o seguinte: é muito importante ter do nosso lado alguém que diga pra gente: tia Cláudia, vai dar certo. Irmãos, às vezes você não imagina como é importante receber um aperto de mão na entrada da igreja. Aonde eu vou, eu falo dos recepcionistas dessa igreja. Porque não tem quem não chega aqui que não é bem recepcionado. Porque tem dia que a gente vem para a igreja, minha esposa mesmo é um. Foi um sábado que teve aí, a gente estava sem dinheiro, aí eu fiquei em casa, estava cansado, que a relação é pesada. Eu falei para ela, a gente está morando lá em Porra das Caixas. Eu falei para ela, você vai aonde? Ela falou, eu vou para a igreja. Eu falei, pô, você vai para a igreja, cara, sem dinheiro de passagem? Ela veio a pé, de Porra das Caixas, e voltou. Então, a gente não sabe, na verdade, a gente conhece o irmão só de aperto de mão, mas só Deus sabe, irmão, a luta que cada um tem travado dentro do seu lar. Só Deus sabe a luta que a gente tem passado para poder se manter de pé até que Jesus volte. E eu quero nesta noite pedir a Deus que Ele possa honrar a fé de cada pessoa que tem acreditado que Deus há de concluir a boa obra que Ele iniciou em nós. Nós estamos chegando no momento final da nossa história, irmão, a história do mundo. Eu sei que muitas pessoas se regozijam, enchem de alegria em ser chamado de adventista. Só que é o seguinte, vou citar um texto aqui do Evento Finais e Primeiros Escritos. Quem aqui é leitor aqui vai conhecer o texto na hora. É uma solene declaração que faço hoje à igreja, que nenhum entre 20 estão preparados para finalizar a obra. Por quê? Por quê? Isso foi no tempo de Ellen White. Você está achando que hoje é diferente? Deus está pedindo de cada um de nós hoje uma vida mais intensa. Ser chamado de adventista não sustenta a nossa salvação. Nós estamos chegando num tempo em que o justo viverá pela fé. Então, irmãos, essa menina que foi levada como escrava, ela não permitiu que nada, nem ninguém, destruísse a essência, os princípios, aquilo que ela aprendeu na casa de seus pais. O tempo não pôde apagar. Na vida dela se cumpriu o que disse o apóstolo Paulo: estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem presente, nem passado, nem futuro, nem as coisas deste mundo, nem as coisas do porvir, nada poderá separar do amor de Deus. Um último detalhe: Naamã é curado, ele fica frente a frente com Eliseu e ele diz o seguinte: homem de Deus, eu quero te dar um presente. Mas o homem de Deus não aceitou o presente. Ele falou assim: profeta, eu te peço um favor, você sabe que eu sou comandante do rei da Síria,
Infelizmente eu vou ter que entrar na casa de Rimon, né? Que era o deus da Síria, e vou ter que me prostrar. Mas te peço um favor, peça que Deus me perdoe esse pecado. Por que eu estou falando isso? Adorar outros deuses não é pecado? Se curvar diante de uma imagem não é pecado? Por que eu estou falando isso? Porque ninguém deve citar para ninguém padrão de santidade. A gente não pode perder tempo, irmãos, criticando irmão, criticando igreja A, igreja B, porque só Deus sabe da luta de dificuldade de cada um. Só que aquilo que está em sua condição fazer, Deus quer que você faça. Mas aquilo que não está, a graça de Deus te alcança. E Naamã falou assim: me permita, homem de Deus, levar um pouco dessa terra. Permita-me levar uma carroça, porque tão certo como vive o Senhor, porque me ajoelharei diante da terra do Deus de Israel. E aonde, irmãos, Naamã ia, Naamã contava essa história. As pessoas que o viram o leproso, agora o viram saudável. As pessoas que viram Naamã como um homem arrogante, implacável, agora se depararam com um homem generoso, um comandante que apertava a mão do soldado, um comandante que não era mais cruel com aqueles a quem ele era obrigado a subjugar. Deus fez uma transformação na vida de Naamã. Quem sabe também nesta noite Deus não quer fazer uma transformação na minha e na sua vida. A cura física é muito importante, a gente testemunhou no culto dessa noite, mas é a cura no íntimo da alma que vai determinar se você vai chegar lá ou não. Outro dia eu li um folheto que dizia assim: eu estou indo, você vai ou fica? Eu estou indo, você vai ou fica? Vai? É isso aí, irmão. Isso aí. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Que Deus possa alcançar cada coração nesta noite. Que Deus possa fazer valer a pena o seu sacrifício, o seu trabalho, o seu louvor, a sua dedicação. Como diz Salomão em Provérbio: aos que me honram, eu também honrarei. Que Deus possa honrar cada um de nós nessa noite. Esse é meu desejo, minha oração. Amém.